esvaziamento de direitos fundamentais. Então, nesse sentido, o direito ao acesso à justiça de maneira gratuita para aqueles necessitados que não podem pagar ou que estejam em alguma outra situação de vulnerabilidade, ela não pode ser revogada. Então, nós podemos entender a Defensoria Pública como uma instituição que está guardada por cláusula pétrea. Não pode haver uma revogação, um retorno ao sistema judiciário, nada disso. Claro que ainda não há uma instalação completa das defensorias públicas por todo o país. Existem alguns lugares que ainda são bem deficientes, ainda é uma instituição em expansão. Lá no ADCT, que são os atos de disposições transitórias da Constituição Federal, a gente até tem lá no artigo, se eu não me engano, 98, ou próximo disso, diz lá que sempre vai ter uma previsão de expansão das defensorias públicas paulatinamente. Na verdade, o período concedido já ultrapassou e a gente tem que sempre tentar essa expansão para cumprir o que vem dizendo a Constituição Federal. Então, entrando lá no artigo 134, a gente vai verificar... Peraí, eu estou me vendo aqui, deixa eu... tá, peraí. Deixa eu colocar para eu ver alguém que eu estou vendo a mim mesmo. Aqui no artigo 134, a gente tem a base do que é a Defensoria Pública, qual a sua missão institucional. Se a gente ler lá com atenção, a gente vai ver que a ela compete a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 74 do artigo 5º, do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, que foi aquele inciso que a gente viu anteriormente. Então, seja, aqui, só esse artigo aqui, só esse caput, ele já traz toda a missão institucional. Daí a gente pode extrair a missão institucional da Defensoria Pública, que é prestar assistência jurídica integral. O que significa assistência jurídica integral? Ela não significa só a assistência judicial. Quando a gente fala assistência judicial, a gente quer dizer a atuação dentro de um processo submetido ao judiciário. Ele vai além disso, vai uma atuação também extrajudicial, e vem ganhando muita importância a atuação de maneira preventiva, com a conciliação entre as partes, sem a submissão da causa, né, da lide, ao judiciário. Às vezes você consegue um contato com a outra parte e aí consegue um acordo. Isso é muito comum, por exemplo, em investigação de paternidade. Às vezes a mãe vem procurar a Defensoria Pública querendo o reconhecimento da paternidade do filho, e aí a gente contata o suposto pai e ele concorda em fazer um exame de DNA sem que seja submetida a questão ao judiciário. E aí aquele exame de DNA ali já resolve, já sabe se é o pai, se não é o pai, ele aceita reconhecer com maior facilidade. Já, se houver acordo de alimentos, o termo, né, de acordo fixado com apoio do defensor público, ele é um título executivo judicial, ele é um título executivo, então ele pode ser submetido ao judiciário, como diz lá o Código de Processo Civil. Então, isso tudo facilita muito a atuação do defensor público no campo extrajudicial. Então, quando vocês tiverem em mente, diante disso, o que é uma assistência jurídica integral e gratuita, não basta falar só da atuação do defensor dentro do processo. É muito importante falar da atuação do defensor fora do processo, intermediando conflitos fundiários, por exemplo, indo a ocupações, fazendo acordos de alimentos, fazendo mediação entre as partes. Tudo isso ganha muito relevo, ainda mais com o novo Código de Processo Civil, que ele
o novo Código de Processo Civil, ele incentiva muito a conciliação entre as partes. A gente tem nas audiências, existem audiências de conciliação antes da contestação a ser oferecida pelo réu, tudo de maneira a facilitar esse acordo. Então, e aí o que a gente... Aí vem dizendo aqui o artigo 134, que a prestação jurídica integral e gratuita, ela é feita aos necessitados. O que a gente vai entender por essa palavra, necessitados? Não significa só pessoas pobres que estão em situação de hipossuficiência financeira. Significa qualquer pessoa que você verifique uma vulnerabilidade. Então, vamos supor, uma mulher que é agredida, uma mulher agredida fisicamente pelo companheiro. Ela está em uma situação de vulnerabilidade. Então, ela vai buscar uma medida protetiva lá na Defensoria Pública, e aí você não vai verificar se ela é pobre ou se ela não é pobre. Ela é vulnerável justamente pela situação de violência que ela vem sofrendo. Então, às vezes, a vulnerabilidade ela escapa do âmbito financeiro e encontra outras questões que tornam aquela pessoa vulnerável. Claro que a gente tem que ter cuidado com isso para não ampliar assim, a atribuição do defensor público à torto e à direito. Então, assim, não adianta. Vamos supor uma questão, um consumidor. Um consumidor, de acordo com as leis, com o Código de Defesa do Consumidor, ele já é considerado um vulnerável em potencial perante o fornecedor. Ele tem todo um código que o protege contra o fornecedor, por se entender que o fornecedor tem mais poder econômico, tem mais poder informacional, tem mais poder técnico, mas nem por isso um consumidor que chegue na Defensoria Pública para entrar com uma ação indenizatória, a gente vai verificar se ele é uma pessoa necessitada no âmbito financeiro. Se ele for um consumidor que não é pobre, então a gente não vai não vai representá-lo nessa ação, apesar de ele ser vulnerável na posição de consumidor. Então, essa questão de vulnerabilidade a gente vai considerar muito no âmbito coletivo, em regra. Então, vamos supor, uma ação civil pública contra um fornecedor que esteja descumprindo leis ambientais, uma fábrica que esteja jogando dejetos em rio, esteja poluindo ou não esteja dando o destino ao lixo que ela produz. Nesse caso, no âmbito coletivo, aí a gente não vai analisar o poder financeiro das pessoas afetadas por isso, até porque no âmbito do meio ambiente a tutela é indivisível, né? É um direito difuso, né, das pessoas. Então, tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres, qualquer tipo de pessoa é afetado por aquilo. Então, a Defensoria Pública ela tem completa atribuição para entrar com uma ação para proteger essa questão do meio ambiente. Então, a gente tem que analisar bem. No âmbito coletivo, a vulnerabilidade, a gente não vai analisar essa questão econômica. Agora, no âmbito individual, aí vai depender. No caso de mulher vítima de violência doméstica, pela própria lei da Defensoria Pública, a LC 80 de 94, a gente vai atuar na medida protetiva individual para essa mulher, independentemente de ela ser rica ou pobre. Agora, vamos verificar também outra situação, uma pessoa vítima de racismo. A gente também não vai verificar se ela é pobre ou se ela é rica. Se a gente tiver que atuar num processo, a gente vai atuar. Porque é uma missão institucional da Defensoria Pública que a gente extrai do próprio artigo 134, quando ele diz lá a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos. Então, a Defensoria Pública ela tem por missão a defesa de direitos fundamentais, que estão descritos no artigo 5º da Constituição. A gente, quando se tratar de defesa de direitos fundamentais da pessoa, a gente não vai analisar
se ela tivesse sofrendo uma violação real e efetiva, a gente não vai analisar a questão econômica, somente a questão da vulnerabilidade a que ela está submetida. Então, a gente pode pensar numa questão racial, numa questão de violência contra a mulher, numa questão de acesso de pessoas com deficiência a prédios públicos, ou a escolas, ou a educação especial. Tudo isso faz parte do campo de atribuições da Defensoria Pública. Aí, já entrando mais nos princípios institucionais da Defensoria Pública, a gente tem os três principais princípios, né, institucionais, que é a autonomia, a indivisibilidade e a unidade. São os três princípios da instituição Defensoria Pública. Depois a gente vai falar dos princípios, das garantias do cargo de defensor público, que se diferencia um pouco desses princípios institucionais. Esses princípios institucionais são da instituição Defensoria Pública. E aí a gente vai começar pela indivisibilidade. A indivisibilidade significa que nenhum defensor público ele é pessoalmente responsável por um caso ou por alguma demanda. Ele está ali enquanto ele exercer as atribuições dele. Mas se, eventualmente, ele sair da lotação dele e ir para outra comarca, outra área, o colega que o assumir, ele pode seguir em frente com o processo anteriormente iniciado pelo outro, sem nenhum problema. É a Defensoria Pública que está representando aquela parte no processo. E os defensores públicos, eles apresentam a Defensoria Pública. Então, eles são o instrumento da Defensoria Pública de atuação, né? É o instrumento humano. Então, essa troca de defensores não tem problema nenhum durante o processo. O vínculo da pessoa, da parte que é assistida pela Defensoria Pública, ele não é um vínculo como se fosse com um advogado, não é um vínculo privado. O vínculo é público e institucional. O vínculo dela é com a Defensoria Pública, não é com o defensor Lucas, não é com o defensor Fernando. Então, é muito comum a gente verificar assim, muitas partes, elas às vezes não entendem muito bem isso. Trocou meu defensor, não sei o quê. E aí chegam a reclamar, porque não entendem bem. Então, é bom a gente saber, ter em mente, até para a gente explicar para elas, quando elas vierem perguntar, o porquê que aconteceu isso, por que não é mais o defensor, por que é o outro, e trazer tranquilidade para ela também, que o caso vai ser acompanhado com a mesma aptidão do outro defensor. Todos têm a plena capacidade para fazer isso. Então, a indivisibilidade significa isso. Todos os defensores, eles apresentam a Defensoria Pública e podem se substituir sem nenhum problema. Como também podem acumular uma ação mais complexa, uma ação coletiva, eles podem se unir para propor uma ação conjuntamente, desde que esteja no âmbito de atribuições dele. Então, vamos supor, tem 2 defensores com atribuição civil na mesma unidade. Então, eles podem se unir para propor uma ação coletiva contra uma fábrica que esteja poluindo lá o rio daquela cidade, ou para conseguir uma educação especial para crianças com deficiência que não está sendo fornecido pelo município. Enfim, as possibilidades são muitas. Então, é isso que significa a indivisibilidade. A unidade da Defensoria Pública, que às vezes ela é muito confundida com a indivisibilidade, tem que ter cuidado. A unidade significa que as defensorias públicas elas são autônomas entre si, obviamente. Cada estado tem sua administração, não tem nada a ver. A Defensoria de São Paulo com a Defensoria do Rio, a administração é completamente diferente. Como também a Defensoria Pública da União com a Defensoria Pública Estadual. Cada um tem seu campo de atribuições bem definido. Entretanto,
no que diz respeito à missão institucional da instituição, do órgão Defensoria Pública, ele é o mesmo, que é isso que significa unidade. A unidade significa uma união das defensorias públicas em relação às suas missões para as quais foram criadas. Então, as defensorias foram criadas para quê? Para a defesa dos necessitados em todos os graus de jurisdição, judicial ou extrajudicialmente. Então, todas as defensorias públicas têm essa missão e têm essas funções. As funções são as mesmas em todo o país. Isso que é a unidade. Igualmente, vamos supor aqui que, no caso da Defensoria Pública, a gente tem representação junto aos tribunais superiores. Existem defensores públicos de São Paulo que atuam junto aos tribunais superiores. Mas vamos supor, existem estados que não têm essa representação junto aos tribunais superiores. Então, nada impede que uma ação de uma Defensoria Pública Estadual que chegue a um tribunal superior seja representada pela Defensoria Pública da União, que tenha representação lá. Isso que significa unidade. Então, em relação à missão institucional da Defensoria Pública, todas têm a mesma missão. Então, em relação aos fins, há essa unidade. Mas essa unidade não significa que a administração se confunde. Cada uma tem uma administração e elas são autônomas entre si, obviamente, que é o terceiro princípio institucional da Defensoria Pública é a autonomia. O que significa autonomia? A autonomia significa a liberdade da instituição em relação a qualquer poder externo. Então, a Defensoria Pública ela não está vinculada a ordens de poder judiciário, de poder executivo ou de poder legislativo. O próprio órgão ele se gere, ele tem a sua própria administração, ele tem os seus próprios recursos que vêm dos duodécimos repassados pelo Poder Executivo e acho que abriu o áudio de alguém aí. Parou. Se a gente for verificar, lá no parágrafo 2º do artigo 134, vem dizendo: as defensorias públicas são assegurada autonomia funcional e administrativa, a própria iniciativa da lei orçamentária, nos limites estabelecidos pela lei de diretrizes orçamentárias. Então, a própria Defensoria Pública ela faz o seu projeto de orçamento anual, ela encaminha para o Poder Executivo, o governador, ele junta a lei orçamentária anual do governo e submete ao parlamento. Claro que nessa discussão pode haver mudanças do fixado pela Defensoria Pública, mas quem faz a proposta é a própria Defensoria Pública. E, uma vez aprovado, a Defensoria Pública ela vai receber essas verbas que não podem ser paralisadas nem suspensas por parte do Poder Executivo. Então, são repasses obrigatórios que não ficam submetidos a nenhum poder. E isso que dá a autonomia financeira do órgão para que possa exercer a sua missão institucional. Então, a gente tem a autonomia, ela é dividida em autonomia financeira, que é justamente isso que eu disse, autonomia administrativa, ou seja, a própria Defensoria Pública, ela lota seus cargos, ela faz nomeação, ela cria unidades, conforme for verificando a necessidade e a disponibilidade, ela vai fazendo a sua própria expansão. Então, ela tem essa autonomia. E quando precisar de passar
por uma aprovação legislativa, quem tem quem tem a iniciativa do projeto de lei é a própria Defensoria Pública por parte do defensor geral. Então, vamos supor que a Defensoria Pública quer criar novos cargos. Para criar novos cargos, aí como ela vai gerar uma despesa extra, não pode o próprio defensor público geral criar cargos. Ele precisa fazer um projeto de lei, submeter ao parlamento, para que, havendo aprovação, aí sejam criados esses novos cargos. Agora, criados os novos cargos, quem faz a nomeação dos defensores aprovados é o próprio defensor público geral, porque ele tem essa autonomia. Então, o que vai gerar? Quando gerar despesas extras, nesse sentido, aí vai precisar de um projeto de lei. Agora, quando estiver no âmbito da administração, aí é o próprio defensor público geral que faz ele mesmo. Então, e a autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia funcional. Então, o terceiro princípio que a gente está estudando, a autonomia, ela tem essa tripartite, que é autonomia financeira, que eu falei para vocês, autonomia administrativa, que eu também já falei, e autonomia funcional. O que significa essa autonomia funcional? A própria Defensoria Pública é quem dita os seus rumos de atuação. Então, vamos supor, um juiz ele acha que a Defensoria Pública tem que atuar em determinado caso. E aí ele vai e abre vista para o defensor público. Por algum motivo qualquer, o defensor público entende que aquele caso ali não é caso de atribuição da Defensoria Pública. E ele diz que não vai atuar. Claro que o defensor público vai ser submetido ao defensor geral. Agora, vamos supor, o defensor geral confirma, fala, não, realmente, esse caso aqui é de denegação de atendimento, não faz parte da atribuição da Defensoria Pública. Então, a palavra final sobre se vai atuar ou não é da própria Defensoria Pública, no máximo pelo defensor público geral. Não é submetido a um órgão externo. Isso que quer dizer autonomia funcional. Quem dita os rumos das atribuições da Defensoria é a própria Defensoria e nenhum outro poder. Tudo bem? E aí a gente vai passar... Esses são os 3 princípios da instituição Defensoria Pública. Agora a gente tem as prerrogativas do cargo de defensor público. Essas prerrogativas, elas são necessárias, é importante a gente ter isso em mente, que elas são necessárias. Por quê? Porque o defensor público ele não escolhe suas causas, ele tem uma quantidade enorme de trabalho a demanda chega sem a iniciativa própria do defensor. Ele vai recebendo conforme as pessoas vão procurando, e são muitas pessoas necessitadas que vão procurando o apoio da Defensoria Pública. Então, diante do número excessivo de causas que o defensor público atua, ainda do baixo número de defensores, até na própria São Paulo, mas também falta estrutura em outros estados da federação para a Defensoria Pública, que ainda é um órgão incipiente em muitos locais. Essas prerrogativas servem para garantir o bom trabalho do defensor público. Se elas não existissem, imagina se o defensor público ele não tivesse vista pessoal das causas que são destinadas a ele. Seria um caos, porque ele não teria como verificar todas as causas, todas as intimações em DO, para cada ação, para cada parte, sendo que ele não tem nenhum vínculo pessoal com a parte. Ele não sabe quem é o assistido, quem não é. Normalmente, o vínculo, como vocês têm que ter isso em mente, que o vínculo é público, entre a parte e a própria Defensoria Pública. Então, essas prerrogativas elas servem para garantir o bom trabalho da Defensoria Pública. Aí a gente começa, então, pela independência funcional. É muito comum em provas
tentar confundir aquilo que eu falei de autonomia funcional com independência funcional. Eles perguntam essa diferença, a diferença entre um e outro. Então, é bom vocês saberem isso. A autonomia funcional, como a gente viu, ela é destinada ao órgão Defensoria Pública, à instituição. Então, e como a gente falou, ela dita os seus rumos de atribuição. Então, em abstrato, a Defensoria Pública fala onde vai atuar ou onde não vai. Isso é autonomia funcional. E ela também vai decidir os meios que ela vai usar para cumprir as suas missões institucionais. Já a independência funcional é uma prerrogativa do defensor público, do cargo de defensor público. E o que ele significa? Para atuar dentro da sua missão institucional, o defensor público tem liberdade de pensamento para adotar a melhor estratégia que ele considerar que vai conseguir aquele direito que ele está pleiteando para a parte. Isso é o que significa independência funcional. Ele tem a liberdade de escolha do meio para cumprir a missão institucional. A gente tem que ter cuidado, que a independência funcional não significa assim, o defensor ele vai atuar da maneira que ele quiser. Não é isso que significa. O defensor público, ele está pautado pela missão institucional da Defensoria Pública, que ela está descrita no artigo 134 da Constituição Federal, e ela vem pormenorizada na Lei Complementar 80, diversos incisos lá no artigo 4º ou 5º, vem dizendo todas as funções da Defensoria Pública, uma por uma: curadoria especial, visita a presídios, atuação em defesa da mulher, da pessoa com deficiência, do meio ambiente, enfim, são muitas atribuições que basta vocês lerem lá o dispositivo legal que vocês vão ter uma visão bem completa disso. Então, a independência funcional não é atuar como quiser, é atuar da melhor forma possível dentro da consciência jurídica do defensor para chegar a uma missão institucional. Então, vamos aqui dar um exemplo. Um defensor público, vamos supor que ele quer atuar como um assistente bom, peraí, deixa eu pensar num exemplo. Já sei. Vamos supor, existe o sistema de cotas para entrada em faculdades, em concursos públicos federais, estaduais e tudo mais. Vamos supor que um defensor público ele tenha um pensamento dele que é assim, eu não concordo com cotas, eu acho que cota não é um privilégio, não traz igualdade material, já existe aí há 20 anos e não melhorou em nada. Está na hora de acabar com isso. E aí ele vai e entra com uma ação civil pública para extinguir o programa de cotas de uma faculdade estadual. Ele poderia fazer isso? No meu entendimento, não, porque ele não está agindo dentro da independência funcional dele. Porque a independência funcional dele ela está pautada pela missão institucional da Defensoria Pública. E a missão da Defensoria Pública qual é? É a defesa dos necessitados, como a gente já falamos exaustivamente. Se as cotas elas servem para promover a igualdade material das pessoas que não tiveram condições de estudar iguais às outras pessoas que têm dinheiro, então, você ali na hora do concurso, você nivela isso por meio das cotas. Você tenta nivelar isso mais ou menos por meio das cotas. Então, não faz sentido ele atuar de maneira contra os necessitados, porque isso vai de encontro ao que diz a Constituição Federal sobre o que ele deve fazer. Então, ele não está acobertado pela independência funcional dele, nesse caso. Tá? Deu para entender bem? Então, isso que significa a independência funcional. Uma coisa que a gente tem que ter
introdutoriamente, sobre as prerrogativas dos defensores públicos, é que elas são normas de ordem pública. O que isso significa? Muitas vezes, vocês podem se deparar com uma violação de uma prerrogativa do defensor público, certo? Vamos supor, não foi respeitado a vista pessoal do defensor público, que a gente vai estudar mais à frente. Mas não foi respeitada essa prerrogativa de vista pessoal. E aí o defensor público, indevidamente, óbvio, né, não viu nada, perdeu o prazo para fazer um recurso, o cartório judicial lá certificou, perdeu o prazo e tal. E aí? Aí, depois de não sei quanto tempo, você toma conhecimento disso, que você não teve vista pessoal. Então, isso é uma violação de ordem pública, ou seja, gera nulidade do processo, gera invalidação com pena de nulidade. Então, tudo o que foi feito posteriormente à vista pessoal, enquanto não tiver havido a vista pessoal pelo defensor público, é nulo, está tudo nulo. E aí, quais são os métodos processuais para você garantir uma prerrogativa sua que está sendo desrespeitada dentro do processo judicial? Aí você tem algumas maneiras de fazer isso. Você tem o mandado de segurança, que porque está ocorrendo uma violação de um direito líquido e certo, ou está previsto na Lei Complementar 80, ou está previsto na própria Constituição Federal. Não tem dilação probatória nenhuma, é só você ali provar ali que você não teve a vista, no caso do nosso exemplo, né? E aí está tudo certo. Agora, vamos supor num processo que você esteja dentro de um processo criminal, com um réu preso, ou então está sendo acusado de um crime que leve à prisão. Nesse caso, em vez do mandado de segurança, você pode usar um habeas corpus, porque o habeas corpus ele é uma medida mais célere. Ela não é tripauta, ela já é julgado logo na próxima sessão do tribunal, na sessão subsequente à interposição. Então, é muito bom. É bom vocês terem assim uma visão abrangente, entendeu? Não ficar só sempre mandado de segurança. Depende do caso. Então, vocês vão, estou no criminal. O réu aqui está preso, o cara não me deu o cartório não me deu vista pessoal. Então, já entra logo com habeas corpus. Se a pessoa está presa, cabe habeas corpus. Ou se o processo leva a pena, o cara está sendo acusado por algum crime que leve que não seja só a pena de multa. Se for só a pena de multa, aí não cabe habeas corpus, porque não tem risco de prisão, né? Aí vocês usariam o mandado de segurança. Então, essas são as maneiras de você proteger a sua prerrogativa violada dentro de um processo. Tá? Aí, bom, a gente falou, então, da independência funcional. Vamos falar da segunda prerrogativa, da segunda garantia, né, do defensor público, que é a inamovibilidade. Em relação à inamovibilidade, é bem simples, né? O defensor público, uma vez que ele esteja designado para um cargo, para uma lotação, ele só sai daquele local se ele quiser. Então, vamos supor que abriu uma remoção a pedido porque tem cargos vagos na Defensoria Pública de São Paulo. Se eu não quiser participar da remoção e quiser continuar na minha lotação atual, ninguém pode me obrigar a sair do local que eu estiver. Uma vez instalado no lugar que eu escolhi, né, ou que sobrou para mim, enfim, claro que você não vai poder você escolhe dentro do que estiver vago numa ordem de antiguidade da própria instituição. Então, mas aí vou lá, eu sou o último, fui lá para registro. Aí lá em registro eu estou atuando na unidade em área criminal. Dentro dessa lotação, na próxima remoção que tiver, eu só participo e saio se eu quiser. Por exemplo, se eu quiser vir para São Paulo, capital, eu posso colocar lá. Se eu abrir vaga, eu entro. Se não abrir vaga, eu não entro.
Mas, assim, ninguém pode falar, Lucas, agora você vai sair de registro e vou te mandar lá para Avaré. Aí não pode, só se eu quiser. É muito importante que vocês saibam que existe uma maneira enviesada de você violar a inamovibilidade, que é assim, você não tira o defensor dali do local, mas vamos supor que que um ato regulamentar ele esvazie as atribuições daquele cargo ali que ele esteja. Vamos supor, o defensor ali ele atua em criminal e em infância. Aí vem um ato regulamentar que tira criminal da atribuição. Isso é uma maneira, pode configurar uma maneira enviesada de violar a inamovibilidade, porque ele está inamovível para um cargo de infância e criminal. Então, se você tira o criminal dele, você está violando a inamovibilidade, a não ser que ele concorde, claro. Normalmente, diante do excesso de trabalho, ninguém vai ficar contra, até porque nunca há interesses escusos da administração de te retirar. Normalmente, ela quer fazer uma administração melhor ali do trabalho, então ela vai dividir aqui. Normalmente, um cargo talvez esteja com excesso de trabalho, então ele vai botar criminal para um lado e infância para o outro para melhorar o trabalho, você ter menos campo de atuação. Então, normalmente, as pessoas não vão encrencar com isso. Mas se vocês estiverem numa questão óbvia, teórica, que pergunte isso, aí seria e o defensor se colocou contra, aí seria uma violação de inamovibilidade. Bom, inamovibilidade, em regra, em síntese, é isso mesmo. Vamos partir agora para as prerrogativas do defensor público, uma a uma lá previstas na Lei Complementar 80. A gente tem a primeira, que é a prerrogativa de intimação pessoal do defensor público. Essa prerrogativa de intimação pessoal, ela significa o quê? Em relação aos processos que a Defensoria Pública atua, o defensor público ele recebe as vistas pessoalmente. Essa prerrogativa ela é cumprida no momento em que o processo ingressa na secretaria da Defensoria Pública. Então, vamos supor que o cartório abra vista e a secretaria do oficial lá da Defensoria Pública recebeu o processo físico ou eletrônico e não distribuiu entre os defensores. Aí o problema, o prazo já começa a correr a partir do momento que os autos entram na secretaria. Não é da vista pessoal do próprio defensor público. A administração da Defensoria Pública cabe à própria Defensoria Pública. Então, vamos supor, o cartório judicial mandou corretamente lá para a Secretaria da Defensoria Pública da unidade. E a secretaria, por desídia dela, não abriu vista ao defensor natural da causa. Nesse caso, aí, infelizmente, se houver perda de prazo, não é culpa do defensor, seria culpa da própria secretaria. Mas a prerrogativa ela não se completa com a vista pessoal do próprio defensor, mas com a abertura de vista à própria secretaria do órgão. Claro que em algumas situações, vamos supor, em âmbito criminal, muitas peças elas são essenciais à defesa do réu. Então, vamos supor, abriu vista para alegações finais. O defensor público, vamos supor que nesse exemplo aqui, ele perdeu o prazo porque a secretaria não mandou para ele o processo. A secretaria da Defensoria Pública. Não vai gerar danos ao réu, porque alegações finais é uma peça essencial do processo criminal. Então, o prazo é impróprio. O prazo de oferecimento dela é impróprio, das alegações escritas. Se ele perder, ele continua tendo de oferecer as alegações finais, porque a falta de alegações finais geraria a presunção de
de que o réu está indefeso e geraria nulidade processual de todo o processo criminal. Então, quando o prazo for impróprio, essa regra ela não tem tanta importância, porque o prazo impróprio ele pode ser desrespeitado. Claro que pode gerar alguma questão disciplinar a ser resolvida pela própria Defensoria Pública. Se o defensor público comete alguma falta dentro do processo, a eventual punição ou eventual processo administrativo não cabe ao juiz. O juiz vai remeter para a Defensoria Pública e a própria Defensoria Pública vai ver o que vai fazer com esse defensor público. Claro que garantindo a defesa dentro de um processo administrativo disciplinar, e aí, ao final, vai ver se cabe alguma punição, algo assim. Isso está no âmbito da autonomia da Defensoria Pública, obviamente. A gente não está submetido a poder disciplinar de outros órgãos, de outros poderes federativos. Tá? Uma coisa, no processo eletrônico, é importante que vocês saibam, eles abrem vista e a gente tem 10 dias para acessar esses autos eletrônicos, e depois desses 10 dias, no primeiro dia, isso sempre dia útil, né? Os 10 dias corridos, e depois, no primeiro dia útil, começa a correr o prazo para o defensor público se manifestar. Então, gente, uma coisa que vocês devem saber também é que no Código de Processo Civil, no artigo 272, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, o que ele vem dizendo lá? Que uma vez o processo remetido ao advogado, ou à Defensoria Pública, ou ao Ministério Público, enfim, quando você tiver vista dos autos, se presume que você está tendo vista do processo inteiro. Então, todos os atos anteriores, ainda que não tenha sido aberto vista no momento oportuno, você toma conhecimento no momento em que estiver sendo aberta a vista. Então, vamos supor, teve uma decisão passada lá do juízo, numa liminar, que não abriram vista para a Defensoria Pública. Tá? Aí o defensor público, por óbvio, vamos supor que a liminar foi contra a parte. O defensor público poderia agravar, né, de instrumento dessa decisão, mas não o fez, porque não teve vista. Aí vamos supor que depois o processo correu, tal, teve instrução, aí depois abriram vista para a Defensoria Pública, corretamente, vista pessoal, mandaram os autos para o defensor público. Aí o defensor público, ele viu lá a decisão liminar, que foi contra a parte, e ele falou, pô, eu não tomei conhecimento dessa decisão aqui. Então, o prazo para ele agravar daquela decisão começa a contar de agora, da vista pessoal que ele está tendo agora de um outro ato posterior. Acho que vazou o vídeo aí de alguém. Parou. Então, desse ato agora que ele está tendo vista, ele vai ter o prazo para ele recorrer daquela decisão lá do passado. Então, ele começa a contar o prazo dele agora. Então, ele vai fazer o agravo de instrumentos dele da decisão que já tem 2 meses, 3 meses. Não tem importância. Se não foi aberta a vista devida, ele vai ter o prazo agora. E se ele perder esse prazo agora, ele não vai poder depois, lá na apelação, vamos supor, aí o defensor, eu não vou falar nada, não, eu vou guardar isso aqui, essa nulidade. Isso não existe. Você não fica guardando nulidade para falar depois. Você fala no momento que você tem que falar. Se você recebeu o auto ali, você perdeu a oportunidade de falar, aquilo vai precluir para você. A não ser, óbvio, no processo criminal, como no processo, isso que eu estou falando, no processo civil. No processo criminal, como ele está lidando com o direito fundamental de ir e vir do réu, aí a questão é diferente. Uma nulidade, ela não pode violar um direito fundamental do réu.
Então, claro que ela pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Já no processo civil, é um pouco diferente. Apesar de ter essa noção de nulidades absolutas e nulidades relativas, você vai ter que provar um eventual prejuízo e explicar por que você não falou no momento que você poderia ter falado. Você teve a primeira oportunidade ali, você vai e fala. Você não vai ficar guardando. Por exemplo, aí se você perder o prazo do agravo, você não vai poder agravar. Aí você só vai poder, quando houver a sentença, fazer a apelação. Bom, vamos falar, então, do prazo em dobro. Além da intimação pessoal, a Defensoria Pública ela tem a prerrogativa de prazo em dobro para suas manifestações. Essa prerrogativa está lá no artigo do Código de Processo Civil, no artigo 186 do Código de Processo Civil. O prazo em dobro é autoexplicativo, né? Quando houver a previsão de 10 dias, a Defensoria tem 20, 15, a Defensoria vai ter 30, enfim, é o dobro. E as exceções, né? Existem exceções ao prazo em dobro. Aquele prazo de acesso ao processo eletrônico de 10 dias, ele não é em dobro. O prazo é de 10 dias para todo mundo. É para advogado, é para defensor público, é para Ministério Público, é para todo mundo. Então, está lá na lei de processo eletrônico. Prazos materiais para a parte. Então, prazo para pagamento, para cumprimento de sentença pela própria parte. Então, aí não vai ser em dobro, vai ser o prazo simples. Nos juizados especiais, como os juizados especiais eles seguem a regra da celeridade, também não vai ter o prazo em dobro. Prazo de sustentação oral nos tribunais, de 15 minutos. Esse prazo, como é para um ato atual, também, um ato atual e imediato, ali, falar, né? Você vai falar com os desembargadores. Você também não tem prazo em dobro, até para garantir também a paridade com a outra parte que eventualmente fale na sustentação oral. Mesma coisa para os debates em plenário do júri. Eles também não vão ser em dobro, vão ser os mesmos prazos para advogados e para defensores públicos. Vou dar mais exemplos de prazos materiais. Tá? Prazos materiais são aqueles prazos para a parte cumprir, não são prazos para o defensor público, não são prazos processuais. Então, prazos de prescrição, prazos de decadência, prazos de mandado de segurança, prazo para ação rescisória, para entrar com a ação rescisória, todos esses são prazos materiais. Se a parte perder esses prazos, não adianta buscar a Defensoria Pública depois para tentar garantir que vai dobrar o prazo. Não vai dobrar o prazo. Acabou, acabou. No processo penal, já houve uma discussão sobre o prazo em dobro para a Defensoria Pública, porque o Ministério Público, no processo penal, não tem o prazo em dobro. Então, houve uma ação direta de inconstitucionalidade afirmando que a Defensoria Pública também não poderia ter o prazo em dobro, porque violaria a paridade de armas entre MP e Defensoria Pública dentro do processo penal. Isso que eu estou falando no processo penal. Porque no processo civil, o MP também tem prazo em dobro. Então, só que essa ADIM ela foi julgada improcedente, então foi mantida a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro, inclusive no processo penal. E isso foi com base em quê? Naquela tese que a gente conhece do direito constitucional de inconstitucionalidade progressiva. O que significa isso? A Defensoria Pública, como eu já falei aqui em outras oportunidades, ela é um órgão em expansão. Então, ela ainda é um órgão incipiente no país.
ela não está aqui mesmo em São Paulo, ela tem poucos defensores, ela não está em todo o estado, tem muitas cidades sem defensoria pública. Então, nesse caso, como ela ainda é um órgão em expansão, ela necessita desse prazo em dobro, justamente porque ela ainda não tem a estrutura necessária, assim como o MP já tem, já é um órgão com uma estrutura bem maior, em todos os estados, já é consolidado há muitos, bem antes da Constituição de 1988, já existia o Ministério Público desde o início do século. Então, a Defensoria Pública ela ainda está sendo expandida. Então, quando ela estiver em pé de igualdade material com o MP, aí tudo bem. Aí vai ser o mesmo prazo para um e para outro, prazo simples. Mas, enquanto não houver essa igualdade material entre os órgãos, o prazo em dobro para a Defensoria Pública se justifica justamente pela falta de pessoal, pela falta de estrutura, enfim. A mesma coisa a gente vai ver lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no ECA, no artigo 152, parágrafo 2º do ECA, ele diz que não, como as causas de infância elas seguem também o princípio da celeridade para você resolver a situação da criança o mais rápido possível, eles também não há prazo em dobro para Ministério Público, não há prazo em dobro para o Ministério Público. Já para a Defensoria Pública, é mantido o prazo em dobro para manifestação nos processos. Então, a Defensoria Pública no ECA também tem prazo em dobro. Tá? Bom, a gente também vamos falar, então, do poder de requisição dos defensores públicos, de documentos junto a órgãos públicos. Isso foi decidido agora recentemente, então é um tema que é de interesse geral, aí, principalmente para quem está fazendo concurso público. O Ministério Público Federal ele entrou na Lei Complementar número 80, existe uma previsão de que o defensor público ele tem o poder de requisição junto a órgãos públicos de documentos, laudos, enfim, tudo que possa ser de interesse numa causa. O MPF, diante dessa previsão legal, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a Defensoria Pública não poderia ter essa prerrogativa. E por que não poderia? Porque é uma prerrogativa que os outros advogados privados não possuem. Então, estaria criando um superadvogado. O defensor público seria um superadvogado com poder de requisição, o que não seria cabível. Essa ADIM foi julgada agora recentemente improcedente. Então, foi mantido o poder de requisição dos defensores públicos junto a órgãos públicos. Isso por quê? Porque a Defensoria Pública ela não se confunde com a advocacia. O defensor público ele não tem nenhum vínculo privado com a parte, o vínculo é público. Além disso, ele garante direitos fundamentais. A missão dele é garantir direitos fundamentais descritos na Constituição Federal. A missão dele não é pura e simplesmente garantir interesses privados da parte. Muitas vezes, o defensor público está atuando dentro de um munus público, de uma função pública, garantindo àquela pessoa ali que ela tenha direito a ter direitos, porque ele é uma ferramenta de acesso daquela pessoa necessitada à justiça. Sem a Defensoria Pública, a pessoa não teria como entrar na justiça, ela não teria nem como ser ouvida. E isso foi o que foi considerado pelo STF, além do fato de que, se não houvesse o poder de requisição, qual seria a consequência disso? Ia aumentar o número de ações judiciais em que a Defensoria Pública ia pedir ao juiz
para que fosse deferida alguma medida, algum documento fosse juntados aos autos. Então, geraria, além disso tudo, além de uma violação da prerrogativa, geraria também um aumento de processos, o que não é desejo de ninguém. Agora, é importante que a gente tenha em mente também aqueles documentos protegidos por sigilo. Então, o defensor público ele não tem possibilidade de quebrar o sigilo bancário de ninguém, de quebrar o sigilo de dados de ninguém. Tudo, o que for de reserva de jurisdição, descrito lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10 ou 11, um desses, por aí, lá diz o seguinte, que um diz que a casa é asilo inviolável e tal, só pode entrar em flagrante delito e tudo mais, ou com autorização do morador, e outro diz que também é inviolável os dados, as comunicações telefônicas, e pá. Então, somente podendo ser quebrados com autorização do juiz no processo penal, para fins de uso no processo penal. Então, nesses casos em que há uma reserva de jurisdição, obviamente o defensor público, assim como o Ministério Público também não pode, como advogados também não pode, ninguém vai poder fazer. Então, não pode quebrar sigilo de Receita Federal, sigilo de dados, nada disso. Dados telefônicos, tudo isso ele vai precisar da autorização judicial. Outra prerrogativa do defensor público é o acesso a processos e procedimentos. Então, o defensor público ele pode chegar num cartório judicial e acessar um processo, um procedimento, isso também os advogados podem, para consultar, para fazer seus apontamentos, para tirar cópia, enfim. Tudo isso o defensor público pode. Agora, algumas exceções. Vamos no inquérito policial. O inquérito policial, como vocês devem saber, ele é sigiloso. O que significa esse sigilo do inquérito policial? Ele tem que ser entendido em termos. Assim, o próprio advogado, assim como o defensor público, ele pode chegar na delegacia e ter acesso a um inquérito policial. Agora, isso é garantido lá pelo Estatuto da OAB, como também é garantido aqui como prerrogativa do defensor público. Agora, existem algumas atividades investigatórias que elas, para que o sucesso delas seja garantido, é essencial que haja o sigilo. Então, vamos supor, está no meio de uma interceptação telefônica lá o delegado de polícia. Se chegar o defensor público lá e quiser ter acesso ao inquérito policial e o delegado mostrar para ele uma interceptação telefônica em andamento, isso para o defensor, para o advogado, qualquer um, isso geraria o quê? Certamente a parte interessada vai ter ciência disso e vai frustrar aquela atividade investigativa, porque aí não faz sentido você fazer uma interceptação de alguém que sabe que está sendo interceptado. Então, o acesso é somente... Então, vamos criar aqui a nossa quadra. A nossa premissa é o quê? O inquérito é sigiloso, mas existem prerrogativas dos defensores e dos advogados que garantem acesso a procedimentos e a processos. Como você vai juntar essas duas coisas que parecem não conciliáveis? Em relação a atividades investigativas já terminadas, então o delegado fez a interceptação, terminou a interceptação, já está nos autos do inquérito policial. O defensor ou o advogado tem acesso. Então, chegou lá o advogado defensor, quero ter acesso aqui. A interceptação já foi finalizada, já está encartada nos autos. Então, ele tem direito a esse acesso. Agora, em relação a atividades que estão em andamento, uma quebra de sigilo que ainda está em andamento, aí o delegado vai separar essa documentação sigilosa, não vai mostrar ao defensor ou ao advogado,
e vai mostrar só o que já foi terminado, tá bom? Outros processos, vamos supor, processos de estupro, processos processos abrangendo crianças e adolescentes, que existem previsões legais de segredo de justiça para preservar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ali no processo, para que elas não tenham a vida devassada por todos. Então, nesses casos, quem vai ter possibilidade de acesso não é qualquer defensor, é só o defensor público natural para aquela causa ali. Então, o defensor público está atuando ali na vara da infância, um defensor de infância, então ele vai ter acesso. Não, agora, o defensor civil não vai poder ter acesso a esse processo de segredo de justiça, entendeu? Envolvendo crianças e adolescentes, um processo de violação sexual, enfim. E a gente tem dois campos de sigilo, que é o sigilo interno e o sigilo externo. O sigilo interno é aquele ali dentro do processo. Esse não existe para o defensor. Então, o defensor ele vai ter acesso a tudo ali. Mas o defensor ele não pode também, tendo acesso aos dados sigilosos, divulgá-los. Isso é o que se chama sigilo externo. Então, o defensor público ele não pode violar o sigilo externo de uma informação que ele tenha em respeito àquelas próprias partes que estão ali no processo. Então, vamos supor, eu sou um defensor de infância e estou atuando num processo de acolhimento institucional da Mariazinha e do Joãozinho. Eu não posso chegar numa roda e falar, a Mariazinha e o Joãozinho foram acolhidos porque o pai batia neles, a mãe abusava sexualmente, o tio violava outros direitos, enfim, eu não posso expô-los, entenderam? Então, isso é o que se chama sigilo externo. E o sigilo interno é aquele que deve ser mantido ali dentro do processo, não pode ser expandido. Tudo bem? Bom, gente, aí a gente já vai encaminhando para o final. Eu só vou falar para vocês, em relação a uma coisa importante aqui, do processo penal, porque como a gente viu aqui no caso, o defensor público ele vai atuar em favor de pessoas necessitadas. Então, essas pessoas necessitadas, você pode encaixar vários espectros de vulneráveis nesse conceito de necessitados. Então, você vai ter a mulher em situação de violência doméstica, a criança e o adolescente, em razão da própria condição de pessoa em desenvolvimento, já é protegida pelo ordenamento, pelo ECA. O idoso, a pessoa com deficiência, o consumidor, em relação Só que esse do consumidor a gente tem que ter cuidado, do idoso também, por exemplo, que aí você vai ver em relação àquela questão econômica. Por exemplo, se for um idoso que tenha condições financeiras, é claro que ele não vai ser representado pela Defensoria Pública. Se for um consumidor. Isso por quê? Além da questão da vulnerabilidade, vocês têm que avaliar também se há um direito fundamental sendo violado. Se houver um direito fundamental, vamos supor, a mulher que está sendo agredida pelo companheiro, ela está sendo violado o direito dela de integridade física, psicológica, direito à vida, direito à dignidade. Então, nesse caso, ainda que ela seja rica ou tenha dinheiro, ou não seja pobre, ainda assim ela pode ser representada pela Defensoria Pública, porque ela está tendo um direito fundamental violado. Agora, vamos supor um consumidor. Um consumidor que está querendo uma ação indenizatória, ele não tem, o pleito dele é dinheiro, é indenização. Então, não tem nenhum direito fundamental violado. Então, você só vai
representá-lo dentro das regras usuais de necessidade financeira. Só agora, o que eu queria falar do processo penal é exatamente isso. A defesa no processo penal ela é essencial. Ninguém pode ser condenado sem defesa. Então, o réu ele sempre vai ter direito à defesa. E o que acontece quando o réu não constitui um advogado? Mesmo ele tendo, vamos supor, ele tem dinheiro, mas ele não constitui advogado. Vai ser nomeado um defensor público para ele. E a gente vai ter que atuar em favor dele, porque não pode haver um processo criminal sem defesa, está lá no artigo 5º, né, da Constituição Federal, está também no Pacto de São José da Costa Rica, né, que é internalizado pelo Brasil com eficácia supralegal, por ser anterior à Constituição de 88. Enfim, então, nesse caso, a gente vai atuar. Mas é muito importante, isso já caiu, inclusive, na Defensoria Pública de São Paulo, que você, nesse caso, você vai pedir a fixação de honorários advocatícios que vão ser revertidos em favor da escola da Defensoria, em prol do aperfeiçoamento dos próprios defensores públicos. Então, quando você verificar lá que um réu, no processo penal, ele não é necessitado financeiramente, você vai, nos seus pedidos, fazer o pedido de arbitramento de honorários, a fim de que você receba, você não pessoalmente, né? Quem vai receber é a Defensoria Pública na escola da Defensoria Pública. Então, é bom vocês terem isso em mente, tá? E aí, com isso, a gente termina, então, a aula. Vocês querem tirar alguma dúvida? Fazer alguma outra pergunta? Tá tudo bem? Professor, fiquei só com uma dúvida. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Tudo bem? Pode falar. Na questão da inamovibilidade, o senhor falou a questão de atos normativos para esvaziamento. Eu não compreendi muito bem. Se eu puder repetir, para ver se eu consigo fixar, fico agradecido. Vou tentar. Ó. Olha só, a inamovibilidade ela significa o quê? O defensor público ele só pode ser retirado da sua lotação definitiva se ele quiser. Então, vamos supor, abrir um concurso de remoção da Defensoria Pública. Algumas pessoas se aposentaram, outras, vamos supor, morreram, outras foram para outros concursos. Então, os cargos que essas pessoas ocuparam ficaram vagos, certo? E aí, você tem que suprir esses cargos, você tem que lotá-los, né? Botar alguém lá. Aí você abre um concurso de remoção dentro da Defensoria Pública. Quem tiver interesse de participar, vai lá e participa. Aí eu que estava em registro, participei da remoção, vou para São Paulo. Então, eu saí de registro. Mas você está vendo que eu saí de registro porque eu quis, né? Eu que participei. Ninguém pode chegar para mim e falar, você vai sair de lá e vai para lá. Agora, vamos aqui. Eu estou em registro, numa unidade, num cargo que é de criminal em infância. Então, minha atribuição é o quê? Atuar nas causas de criminal e também de infracional de adolescente que cometam algum ato infracional, entendeu? Eu atuo no criminal em favor dos réus, lá na vara criminal, e atuo na vara de infância em favor dos adolescentes que forem processados por algum ato infracional, certo? Aí vamos supor que o Conselho Superior da Defensoria Pública faça um ato normativo readequando o órgão em que eu estou. E aí ele faz o seguinte, ele tira o infracional das minhas atribuições e passa para o meu colega de registro, para o outro colega. Mas não me consulta. Você não me consulta, não pergunta nada. Aí a questão vai te perguntar o seguinte, há alguma invalidade nisso? Aí você vai falar que sim, porque viola a inamovibilidade. E por que viola? Porque, olha só,
minhas atribuições, se o meu órgão de superior ele esvazia as minhas atribuições, você não concorda que ele está me movendo da minha atribuição natural? Se eu tinha atribuição para infância e criminal, agora eu não tenho mais infância, e não foi uma escolha minha, entendeu? E só eu poderia escolher perder a infância, não a administração, entendeu? Isso é uma... Eu digo que isso é uma forma enviesada, por quê? Porque eu não saí do... Você concorda que eu não saí de registro, eu continuo em registro. Mas as minhas atribuições não são mais as mesmas. Vamos supor, inclusive, que eles tirem o meu criminal também e falem que eu vou fazer cível. Não vou fazer mais criminal, vou fazer cível. Eles não mudam o número da defensoria. Por exemplo, eu continuo na segunda defensoria de registro. Mas aí vamos supor que a administração superior vire para mim e fale: agora a segunda unidade de registro não é mais criminal, é cível. Você vai atuar no cível. Então, é como se eles estivessem me movendo da segunda para a quarta, que era cível, entendeu? Então, a inamovibilidade ela não abrange só o espaço físico onde você está. Ela não abrange só registro. Ela abrange também ao meu campo de atribuições, que não pode ser nem aumentado e nem pode ser esvaziado sem a minha concordância. Então, é isso que a inamovibilidade ela não significa só a cidade em que eu estou. Ela significa também as minhas atribuições. Então, a mudança de atribuições ela também tem que passar pela minha concordância. Entendeu? Deu para entender? Deu sim. Agora eu vou acrescentar essa informação que o senhor colocou, né? Além da lotação, também as atribuições que estão envolvidas na questão da inamovibilidade. Exatamente. Obrigado. Mais alguma dúvida de alguém? Bom, gente, então vamos encerrar aí. Muito obrigado, tá, pela disponibilidade de vocês. E sucesso aí nos concursos, tá bom? Valeu. Obrigada, professor. Valeu, tchau. Valeu, professor. Bom descanso. Descanso.